No vídeo anterior você entendeu um pouco a ideia entre ter simplesmente uma ideia e transportar essa ideia para um programa de atividades, um projeto, ou seja, organizar o seu ideal em algo consolidado, algo escrito. Isso sim seria o projeto. Nesse vídeo a gente vai partir então para o que afinal de contas é a estruturação desse projeto. É claro que existe tradicionalmente um modelo básico, né, do que é um projeto, que é utilizado, explorado por basicamente todas as áreas. Aqui a gente vai dar um passo a mais e pensar isso no universo da cultura, né, que são justamente os modelos de projetos culturais. Aqui eu vou pontuar mais ou menos quais são os itens que você precisa para organizar a sua ideia num projeto, muito influenciado pelas leis de incentivo. Né? Hoje as leis de incentivo à cultura estadual, as estaduais, municipais e a federal são o nosso norte para a forma de se organizar um projeto. Então vou citar alguns aqui muito baseados na Lei Federal de Incentivo à Cultura e depois a gente vai falar um pouquinho no final as diferenças e contrastes desse formato de projeto para outros, como editais de cultura tanto públicos quanto privados, e outros modelos possíveis que a gente possa ter dentro do universo cultural, como, por exemplo, um projeto comercial, um projeto de venda para os patrocinadores. Né? Bem, existe uma maneira muito comum de se pensar esses itens que são através de perguntas. Né? O primeiro item inicial de qualquer projeto é a apresentação da sua ideia, que é onde você vai responder a pergunta do o que. Né? O que é esse projeto? No geral, na apresentação, você vai indicar a forma como você desenvolveu a ideia para se chegar àquele projeto. Ou seja, quem pensou, quem são os seus parceiros, o que é de cara, né? Esse projeto, de repente um pouco do histórico. Você vai apresentar para o seu interlocutor e tentar já de cara tocar o seu interlocutor com a importância daquilo, né? E como que aquilo se deu. Então você apresenta um pouquinho da sua equipe, das pessoas que pensaram esse projeto, e aí você vai poder partir para o segundo tópico, que é responder a pergunta para quê, que são os objetivos. No geral, a gente divide os objetivos para tornar a apresentação mais organizada em geral e específicos. O objetivo geral é o objetivo fundador do seu projeto, ou seja, é a principal coisa que eu quero realizar com a execução desse projeto. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um festival de bandas, o meu objetivo geral pode ser promover a música autoral ou no país ou numa região. E com os objetivos específicos eu vou, através de metas, quantificar tudo aquilo, todas as ações que eu preciso para poder chegar ao meu objetivo geral. A gente costuma usar verbos no infinitivo, como executar 5 shows de bandas, né? Para chegar a esse objetivo geral, ocupar 5 lugares da cidade, direcionar 200 assentos para o público, mobilizar 1000 pessoas numa região. Então, no geral, esses objetivos específicos eles detalham para o interlocutor, afinal de contas, o que é preciso para você chegar ao seu objetivo geral de forma mais prática e racional. Daí a gente vai poder partir para algo muito importante, que é a justificativa, que é onde você vai defender o seu projeto. Você vai responder o para quê, né? Então, ali eu vou, em um texto sintético, usar toda a minha argumentação para defender a realização do meu projeto. Se eu estou apresentando isso para uma legislação, ou seja, para um instrumento político de fomento, ou o que seja, direto ou indireto, eu vou naturalmente me valer das legislações que esses órgãos utilizam. Né? Então eu tenho que justificar o porquê que aquele projeto se adequa às exigências, por exemplo, da Lei Rouanet. Né? E aí eu vou citar um artigo, eu vou me alimentar da lei para poder mostrar para aquele analista que aquele projeto está adequado. Ou eu vou, inclusive, defender aspectos afetivos, aspectos de valor patrimonial, emocional, cultural, enfim, aonde você vai ter que conseguir, no geral, em 1 ou 2 parágrafos, defender o porquê da realização do seu projeto. Daí a gente pode partir para um outro item que você pode chamar de estratégia de ação ou cronograma, um plano de ação, que é simplesmente a forma como você vai organizar o seu planejamento.
onde a gente separa por pré, produção e realização. Né? Se você tem um evento, você pode incluir a produção e o dia do evento como a realização. E a pós-produção, que é a finalização do processo. Esse planejamento é importante você dividir em semanas, dias ou meses e colocar todas as ações necessárias para você chegar até a realização do seu evento. Né? Isso é um exercício que você pode fazer de trás para frente. Você define quando acontece o seu projeto e de trás para frente você vai detalhando todas as ações necessárias. Isso é para você mostrar para o seu interlocutor que você tem capacidade organizacional para realizar aquilo. Ou seja, você tem poder de planejamento. Daí você vai partir para alguns outros itens muito importantes e complementares ao mesmo tempo, que são, por exemplo, quais medidas de acessibilidade você vai adotar nesse projeto, que é algo muito importante hoje em dia para vários mecanismos de fomento, de leis de incentivo. Então, se você vai, por exemplo, oferecer um complemento em braille, se você tem algo impresso, se você vai ter audiodescrição no seu espetáculo teatral, se você vai ter um intérprete de Libras, se você vai ter um mediador, que é um profissional que vai auxiliar, no geral, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, para poder usufruir da melhor forma daquele projeto. Ou ações super interessantes como capacitar a sua equipe para ações inclusivas. Né? Quem quiser entender um pouco mais, tem muito conteúdo bacana na internet sobre esse tema. Vocês podem pesquisar o Instituto Incluir, que é um instituto que trabalha com inclusão no Rio de Janeiro. Então ali você vai ter muita informação sobre como tornar o seu projeto mais inclusivo. Bem, tem as medidas de democratização de acesso, que são medidas que você vai posicionar o seu projeto politicamente no sentido de popularizar o acesso. Então você pode criar cotas de ingressos mais baratos, você pode criar facilidades para o público idoso, para os estudantes, você pode, por exemplo, oferecer transporte para estudantes, que aí seriam medidas mais objetivas em que você investe dinheiro no projeto e que é muito bem aceito, na verdade, em qualquer mecanismo de análise do seu projeto, seja em lei, seja em editais. Então, as medidas de democratização de acesso, no geral, são muito exigidas. Bem, as medidas de impacto ambiental também são outras que hoje em dia não tem como você negligenciar. Então, se você produz material impresso, que é algo que tem diminuído cada vez mais, é sempre muito importante você colocar frases como proibido descartar em vias públicas, ou então usar material reciclado, você criar formas de direcionar os resíduos do seu projeto para reciclagem. Então, se você utiliza lona, de repente você faz bolsas, você faz até mesmo mobiliário ou coisas possíveis para você dar um direcionamento correto para o seu resíduo, inclusive materiais como tintas ou produtos que você possa até precisar de um tratamento mais especializado, mas que é fundamental para você preservar o meio ambiente, né? Bem, daí você pode passar para a ficha técnica, que é onde você vai defender o seu projeto a partir dos profissionais. Então, não é necessário, inclusive, você colocar todo mundo. Às vezes isso é um erro comum, né? Você achar que existe uma espécie de exigência ou obrigatoriedade de você descrever toda a ficha técnica do projeto. Isso não é necessário. Você vai colocar as funções principais. Então, se, por exemplo, você tem um espetáculo teatral, você vai dizer quem é o diretor, que é o diretor de palco, quem é o cenógrafo, o elenco, naturalmente, e os seus mini currículos, né? Isso é algo muito importante também para quem edita e modela projeto. Não é necessário apresentar um currículo inteiro do profissional. Ninguém nunca vai te pedir isso. Você tem que ter um currículo de um parágrafo de 5 a 6 linhas com as ações principais, as realizações principais e a formação desse artista para compor, porque você sempre tem que pensar que o seu interlocutor não vai ler de cabo a rabo o seu projeto. Então, tenta facilitar essa comunicação. Na Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, eles exigem as especificações técnicas do produto, que é onde você vai discorrer exatamente os componentes do seu produto. Essa ideia do produto, às vezes, é meio nebulosa. O que seria o produto? O projeto cultural é a organização da sua ideia. A sua ideia gira em torno de um produto, né? Se você faz um festival de cinema, o que é o produto? O produto são 5 dias de um festival que democratiza o acesso ao cinema. Esse é o produto. Se você tem algo menos abstrato, mais objetivo, como publicar um livro, naturalmente o seu projeto é um projeto
editorial, de literatura, e o seu produto é o livro em si. Nesse campo, você vai ter que discorrer as especificações técnicas, exatamente os pontos, os elementos técnicos do seu livro, por exemplo. Como é a capa, se é brochura, quantas páginas, qual é o tipo de impressão, se é colorido, 4/4. Isso é um item que, no geral, as leis pedem para entender se você, proponente, está dominando, de fato, aquele produto que você quer realizar, né? Ou seja, não, igual um projeto de um filme, né? Eu não posso apresentar um projeto de um filme bem defendido e na hora de dizer qual é o produto do meu filme, eu não sei dizer se é HD, eu não sei dizer a minutagem, eu não sei dizer qual é o tipo de edição, enfim, eu não tenho domínio técnico daquilo. Daí a gente pode partir para outro grande elemento que no geral as pessoas têm um pouco de dificuldade, que é o orçamento, né? O que é o orçamento? É você mostrar para o seu analista a sua organização financeira, né? O que você precisa para poder levantar aquele projeto em termos de recursos financeiros. Você pode montar o seu orçamento a partir lá do plano de ação, né? Então, se no plano de ação ou estratégia de ação, cronograma, você separou em pré, produção e pós, você vai fazer o seu orçamento dessa forma, né? Então, na primeira parte do orçamento, na pré-produção, você vai colocar todas as funções de pessoal, de infraestrutura, de serviços que você precisa. Assim na produção, assim na pós. Alguns editais um pouco mais exigentes e conservadores, eles pedem estudos maiores sobre isso, como precificação, mas no geral você pode trabalhar com preços mais padronizados do mercado. Se você tem muita dificuldade, tenta conversar com algum produtor mais experiente ou alguém daquela área específica para ele te dar uma ideia, né? É claro que às vezes a gente precisa desenvolver um projeto muito rapidamente e imagina se a gente fosse orçar item por item, né? Então tenta utilizar tabelas, por exemplo, que se usam, tabela de TED, né, mais para cachês artísticos, e tenta jogar um pouco pelo seu feeling para que você possa não despender tanto tempo também para desenvolver o seu projeto cultural. Tem um outro item que é o plano de distribuição, que é onde você vai explicar para esse analista, esse interlocutor, qual o seu planejamento para distribuir o produto do projeto. Então, como eu disse lá, né, num projeto de literatura, o livro é o produto. Então, no plano de distribuição, eu tenho que dizer quantos livros eu vou fazer, como que se aplica ao meu plano de democratização, então quantos % vão para um público que vai pagar um preço menor, para estudantes, o preço de venda, né? Para quê? Para que o interlocutor entenda quanto você vai ganhar com isso, se afinal de contas você está praticando as porcentagens corretamente. Bem, a gente falou um pouquinho sobre um formato básico que se utiliza nas leis de incentivo, que a gente sempre acaba utilizando como fonte para pensar formato de projeto cultural. Porém, a gente tem mais 2 outros campos que é legal falar rapidamente, né? Os editais de cultura, que são as chamadas públicas abertas, que no geral são oferecidas tanto por órgãos públicos quanto por empresas privadas. Elas são chamadas que, no geral, elas exigem esse mesmo formato de projeto, porém, muito mais focados nas entregas publicitárias ou de marcas que elas possam ter. Então, num edital de cultura, por exemplo, de uma empresa privada, você vai precisar muito mais se atentar às contrapartidas, a dissecar exatamente como que esse produto vai operar. Então, ela está menos interessada em outros itens e mais nesses, né? Então, é onde você vai poder caprichar muito nas contrapartidas, que é algo, por exemplo, que no projeto da lei de incentivo você não precisa se preocupar tanto. E existe também um outro formato de projeto popular, né, que a gente costuma trabalhar, que são os projetos que a gente chama ou projeto de venda ou projeto comercial, que é onde você vai apresentar essa sua ideia já projetada, porém numa versão mais publicitária. Ou seja, você vai reduzir isso, você vai trabalhar com textos menores e mais impactantes, com frases de efeito, vai trabalhar com imagem, você vai complementar tudo que você está dizendo com imagem, você vai dinamizar um pouco isso, então é bacana que entre um trabalho de design gráfico, uma apresentação mais interessante, que no geral são os projetos que você apresenta a patrocinadores e apoiadores. Que, como eu disse, semelhante aos editais, e aí nesse caso mais ainda, você vai pesar muito mais a mão nas contrapartidas. Então, se eu tenho um projeto de 10 páginas, muito provavelmente 5 são contrapartidas. Então, logo de cara você vai ter que, muito sinteticamente, dizer o que é o projeto e depois partir para ilustrar tudo aquilo que o seu patrocinador vai ganhar com aquilo.
Então a gente entendeu um pouquinho da modelagem desses projetos. Durante as experiências práticas a gente vai se aprofundar mais, mas você que não está participando das aulas, com esse vídeo você vai poder entender um pouquinho melhor, afinal de contas, como construir, e consultando um exemplo que a gente vai deixar aqui no vídeo, que é um exemplo básico de itens e formato de projeto para que você possa começar a dar esses primeiros passos e, de repente, propor projetos para as leis de incentivos e editais de cultura que aparecerem. Ok? Agora a gente vai partir para outro vídeo.